Todos aí? Eu tô olhando aqui nas pessoas que estão assistindo, são só duas. Se o pessoal não abriu a transmissão ali. Ah, agora o pessoal começou a assistir. Massa. Show. Beleza, então acho que eu já vou. Ah, agora sim, todo mundo tá vendo. Acho que eu já vou começar então. Novamente, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre o assunto Idade Média, continuar a discussão da semana passada. Na semana passada, a gente conversou sobre a Alta Idade Média, e nessa semana, hoje, nessa monitoria, vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Idade Média é aquele período que, como eu já falei para vocês, que começa com a tomada do Império Romano do Ocidente, é aquele período entre a tomada de Roma e a tomada de Constantinopla. Roma, que foi tomada pelos povos bárbaros, que foram se chegando cada vez mais aqui no território do Império Romano, e chegou um ponto que eles conseguiram conquistar Roma, e com isso a gente teve a queda do Império Romano do Ocidente, justamente porque os povos bárbaros, que são esses povos aqui do norte da Europa, tomaram a cidade de Roma. Por causa dessas invasões bárbaras que foram acontecendo antes da queda do Império Romano, da queda da cidade de Roma, o Império Romano foi dividido em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, por causa dessa chegada dos bárbaros no norte e por causa dos povos da Arábia que estavam chegando cada vez mais aqui ao sul. Então, por causa dessas ameaças ao Império Romano, no norte pelos bárbaros e ao sul pelos povos árabes, estavam se unificando em torno da religião islâmica e começando a expandir os seus territórios, a gente teve a divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Roma foi tomada, como eu já falei 3 vezes, eu estou bem repetitivo hoje, e aqui o Império Romano do Oriente continuou vivo durante a Idade Média, até que os turcos otomanos vieram para cá, para Constantinopla, e tomaram essa cidade. Mas isso é um tema para a próxima monitoria. A gente tinha na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, ah, meu Deus, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso. A gente tinha na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, o sistema do feudalismo, que era um sistema político, social e econômico, que tinha como marcantes elementos da cultura romana e da cultura bárbara. Como os bárbaros invadiram o território que pertencia ao Império Romano, eles misturaram os elementos sociais que eles mesmos já tinham, como o sistema de comitatus, com os elementos romanos, como, por exemplo, a Igreja Católica. Então, a gente tinha na Idade Média tanto elementos bárbaros quanto elementos romanos no sistema do feudalismo. No feudalismo, a gente também tinha uma produção econômica centrada no campo, as pessoas passavam as suas vidas muito mais no campo do que nas cidades. A gente tem a Igreja Católica ganhando muita força, e a gente também tem o sistema de sucerania e vassalagem, que é aquele sistema em que o sucerano é o dono das terras e o vassalo é aquela pessoa que trabalha para o sucerano em troca de proteção, em troca de ter um ambiente para poder cultivar. A gente também tem no feudalismo uma sociedade estatamental, que é aquela sociedade com uma pirâmide social bastante rígida, em que a gente tem no topo o clero, ou seja, as pessoas da igreja ficam no topo, eram as pessoas que tinham mais poder político e também mais poder econômico. O clero era os maiores donos das terras eram as pessoas que serviam à Igreja Católica. A gente tinha embaixo a nobreza, que eram as pessoas, eram os guerreiros da sociedade feudal. E mais abaixo de todos tinham os camponeses e os servos, que não tinham muito poder econômico, não tinham terras e trabalhavam e se sujeitavam a trabalhar para os suceranos. Aqui a gente tem o clero no topo da pirâmide social do feudalismo, porque com a queda do Império Romano, a gente tinha o imperador que tinha o poder político todo para ele, no Império Romano. Com essa queda do Império Romano, ficou um vácuo político, que foi ocupado pela Igreja Católica, que era a única instituição organizada que acabou sobrando com essa mudança política. Então, o clero ocupou um poder político que antes pertencia ao imperador, e com isso ganhou bastante poder econômico. Também com a chegada dos povos bárbaros na região onde antes ficava o Império Romano do Ocidente, a gente tem a fundação de reinos bárbaros, que foi o que eu falei na semana passada. Os povos bárbaros invadiram territórios e fundaram reinos, como, por exemplo, o reino dos alemanos,
fundado pelo povo bárbaro alemão, e o reino dos visigodos e tal. Como reino mais importante, a gente teve o reino franco, que de reino passou para império. O que isso quer dizer? Um reino é um local, é um território limitado em que um soberano exerce ali o seu poder. O império já tem mais uma ideia de expansão territorial. Então, o reino franco se tornou um império porque começou a expandir o território dele aqui para a direção do Oriente da Europa e foi tomando uma boa parte da região da Europa. Só que, com o passar do tempo, a gente teve o fim do Império Franco, o Império Franco caiu e, com isso, foi possível que o Império Sacro, o Sacro Império Romano-Germânico, se estabelecesse e ganhasse força. Tudo que eu falei antes aqui do Sacro Império Romano-Germânico era uma revisão da monitoria passada, porque eu sei que algumas pessoas não puderam comparecer na semana passada. Eu fiz esse apanhado geral. Eu recomendo que vocês tentem fazer aqueles exercícios que eu mandei na semana passada e ver a guia de estudos, porque esse assunto é bastante importante, então é bom pelo menos assistir os vídeos e tentar resolver as questões. E se alguém tiver alguma dúvida sobre aquelas questões da outra monitoria, pode mandar ainda e eu posso conversar sobre elas. Então agora a gente vai começar a falar realmente da Baixa Idade Média em si, porque esses elementos aqui são elementos da Alta Idade Média, que recebe esse nome porque é o momento em que a Idade Média tem as suas características marcantes mais acentuadas. Então, como eu falei ali, o feudalismo é marcante de toda a Idade Média, mas na Alta Idade Média, o feudalismo tem mais força. Na Alta Idade Média, a gente tem um sistema de sucessania e vassalagem mais forte, e assim por diante. A Baixa Idade Média é aquele período em que as características da Idade Média começam a sofrer um declínio. Então, o feudalismo, por exemplo, começa a perder cada vez mais a sua força, e a gente vai falar bastante sobre o porquê o feudalismo perdeu a sua força. Então, a gente tem aqui se estabelecendo o Sacro Império Romano-Germânico, que é um império que surgiu em função do enfraquecimento do Reino Franco. Nesse império, a gente teve uma característica interessante, que foi que, com a consolidação desse império, se estabeleceu na Europa um período de relativa paz. Os europeus pararam de brigar entre si e a produção agrícola começou a se tornar bastante razoável. Assim, o clima estava bom, não estava faltando alimento e estava tudo certo na Europa nesse período. O que, inicialmente, óbvio, era bom. Só que, com o passar do tempo, isso virou um problema, porque a população europeia começou a crescer cada vez mais de uma maneira descontrolada, porque com menos guerras tinha menos pessoas morrendo, com o tempo bom e a produção alimentar ok, as pessoas também estavam morrendo menos de fome. A população aumentou tanto que o campo onde era executada a atividade feudal do cultivo agrícola começou a se tornar saturado, começou a ter gente demais do campo e por isso as pessoas começaram a migrar para as cidades. E por isso a gente teve o início do fortalecimento urbano na Idade Média, porque a vida no campo começou a se tornar difícil, porque tinha gente demais ali e o sistema feudal começou a se desgastar, começou a entrar em declínio por causa dessa migração das pessoas para a cidade e porque tinha muita gente no campo. Durante a Baixa Idade Média, a gente tem também como elemento marcante as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares dos europeus católicos que se dirigiram em direção ao Oriente por um motivo religioso e por um motivo econômico. O motivo religioso era que, como eu falei na monitoria passada, os povos árabes eles começaram a estabelecer um território aqui no norte da África e nessa parte aqui da Ásia. Os povos árabes estavam começando a expandir o território deles. E eles dominaram uma cidade importante para os católicos, que é a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para os católicos. Então, os católicos começaram a fazer expedições militares para tentar reconquistar Jerusalém, que era uma terra sagrada para a religião católica. Esse é o motivo religioso. E também as cruzadas tiveram um motivo econômico, que foi tentar reativar rotas de comércio que foram tomadas pelos árabes. Com a expansão do povo árabe aqui no norte da África e aqui na Ásia, os árabes também começaram a criar barreiras para o comércio que os europeus faziam aqui no Mediterrâneo, por exemplo, em regiões
aqui da África. Então, os europeus queriam restabelecer essas rotas de comércio. Então, esses são os dois motivos das cruzadas, o motivo religioso e o motivo econômico. As cruzadas, elas foram vários eventos, né? Várias vezes os europeus de diferentes classes sociais tentaram conquistar esse território, reconquistar esse território que foi tomado pelos árabes, mas todas as cruzadas foram um fracasso. Os europeus perderam todas as vezes, e foram dezenas de vezes. Os europeus fizeram uma primeira cruzada, que foi a Cruzada dos Mendigos, que foi um grupo de pessoas sem muito poder aquisitivo, que tentou de peito aberto ir para o Oriente e para Jerusalém para reconquistar essas terras. Eles apanharam dos árabes. Depois teve uma outra cruzada, que foi a Cruzada dos Nobres, que foi liderada por pessoas com mais poder econômico e com mais poder bélico, e que por terem esse poder bélico maior achavam que iam conseguir reconquistar Jerusalém. Não conseguiram. Os árabes ganharam. Depois teve a Cruzada dos Reis, que foi chefiada por reis importantes, como Ricardo Coração de Leão e Filipe II, não deu certo. Houve a Cruzada dos Comerciantes, e houve até uma célebre cruzada, que foi a Cruzada das Crianças, que os europeus, eles montaram um exército de 1.000 crianças para tentar tomar a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque na tradição cristã mais antiga, se acreditava que só as almas puras poderiam chegar à cidade de Jerusalém. Por isso, os europeus pensavam que, com esse exército de 1.000 crianças, eles iam conseguir, por causa de algum poder superior e sagrado, eles iam conseguir dominar Jerusalém. Não conseguiram, não deu certo. Então, todas as cruzadas foram um fracasso militar. Os europeus não conseguiram pegar a terra que os árabes tinham conquistado. Mas as cruzadas foram, de alguma forma, produtivas para os europeus, porque eles, os europeus, começaram a seguir esse caminho em direção ao Oriente. Seguindo esse caminho em direção ao Oriente, eles começaram a chegar em algumas cidades que tinham alguns produtos artesanais e algumas especiarias que não existiam na Europa. Esse contato com essas especiarias e com esses produtos artesanais foi importante porque os europeus pegaram esse artesanato, como, por exemplo, a tapeçaria árabe, e essas especiarias, como, por exemplo, a pimenta e etc., eles começaram a levar esses produtos para as cidades europeias, começaram a fundar feiras e começaram a vender esses produtos. E assim a gente teve um renascimento urbano, que teve como consequência um renascimento cultural. O renascimento urbano foi porque os europeus começaram a vender esses produtos exóticos do Oriente nas cidades europeias, nas feiras que existiam nas cidades europeias, e com isso a gente teve a fundação dos burgos, né, que é esse o nome que é sinônimo de cidade. Os burgos ou cidades ganharam força, os centros urbanos ganharam força, as pessoas cada vez mais começaram a migrar do campo para as cidades para tentar uma vida melhor nas cidades. Outro ponto que se relaciona com o enfraquecimento do feudalismo, essa migração da pessoa do campo para a cidade para ver se consegue algum emprego, algum tipo de meio de subsistência nas cidades que estavam cada vez mais fortes por causa da reativação do comércio na Europa, que aconteceu por causa das cruzadas. Até aqui tudo certo, gente? Estão acompanhando? Se tiverem alguma dúvida, podem interromper tranquilamente. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Parece que está tudo certo. Tá. Renascimento urbano. As cidades ganharam força. Também importante falar sobre as cidades que a gente tinha nelas, as corporações de ofício. As corporações de ofício foram organizações que começaram a se organizar em função do artesanato, que também começou a aparecer cada vez mais nas cidades. Com esse aparecimento do artesanato, as corporações de ofício elas começaram a surgir com o objetivo de regulamentar esses ofícios, que eram, por exemplo, o artesanato. A corporação do ofício tinha como objetivo, por exemplo, fazer formações para que os ferreiros soubessem fazer um material de melhor qualidade. Também as corporações de ofício regulamentavam os preços para que, por exemplo, uma peça de ferro não fosse muito mais cara que a outra, sabe? A corporação de ofício regulava o preço e a qualidade dos produtos. E a gente também tinha as guildas, que eram semelhantes às corporações do ofício, só que eram corporações de comerciantes que servia para manter
o monopólio dos preços dos produtos que eram vendidos nos centros urbanos europeus. Com o renascimento urbano, a gente teve o fortalecimento de uma classe social que é a burguesia. Sinônimo de cidade é burgo, então a pessoa que vivia na cidade e vendia seus produtos começou a ser chamado de burguês. Essa classe social da burguesia foi bastante importante porque eles começaram a ganhar bastante dinheiro com esse comércio nos centros urbanos europeus, porque esse comércio garantia muitos lucros, e com essa ascensão econômica da burguesia, a gente teve uma consequente ascensão política também. Eles ganharam mais poder econômico e, aos poucos, começaram a requerir cada vez mais poder político. Eles começaram a contestar cada vez mais os reis para ter mais poder político. Isso é bastante importante, e vai ser mais importante ainda para nosso próximo assunto, que vai ser a Idade Moderna. Também, na Baixa Idade Média, a gente tem a formação das monarquias nacionais, que foi uma continuidade do processo de formação de reinos europeus. Os bárbaros fundaram reinos, e esses reinos, aos poucos, começaram a se tornar monarquias nacionais, que é uma forma mais organizada de reino, uma monarquia nacional. E essas monarquias, elas surgiram por causa de coisas como a necessidade de uma padronização monetária. Porque como estava havendo muito comércio nos centros urbanos europeus, muitas trocas comerciais, era necessário que houvesse uma moeda em comum, e não várias moedas como existia antes. E os reis tinham essa função muito importante de padronizar a moeda, dando ali o selo real. Por exemplo, na França existia o franco, tinha o selo real do rei, e por isso aquela moeda tinha um valor em todo o território do Reino Franco. Nem a professora Ana falou agora há pouco no Brasil, né, que tinha que ter o carimbo do rei para valer a moeda. Isso começou lá na Baixa Idade Média. Também as monarquias nacionais começaram a surgir em função da necessidade de suprimir revoltas camponesas, porque, como eu falei, teve um crescimento muito grande populacional no campo, e esse crescimento populacional grande demais sempre acaba acarretando um conflito, sabe? Gente demais no mesmo espaço não costuma dar certo. Então, por isso, começaram a haver várias revoltas camponesas que eram suprimidas pelos reis. Também era necessário proteger os burgos. As cidades estavam ficando cada vez mais ricas, estava havendo cada vez mais comércio ali, e era necessário ter um poder centralizado e forte para impedir possíveis invasões de outros povos, por exemplo. E a gente também tem como elemento bastante importante a formação de duas monarquias, que são a monarquia francesa e a inglesa. As monarquias mais importantes desse período, porque são monarquias que enriqueceram bastante e que entravam em conflito umas com a outra por causa justamente desse enriquecimento. Existia uma competição econômica e comercial pelo mando do comércio europeu, que fez com que essas duas fortes monarquias entrassem em conflito. De crise, o feudalismo que a gente falou até agora foi o crescimento populacional muito grande, né? O crescimento populacional muito grande fez com que as pessoas migrassem do campo para as cidades. Também a gente já falou de outro ponto que eu acabei esquecendo. Eu falei para vocês, mas eu esqueci. Dois pontos importantes, que foi a reativação do comércio, né? A reativação do comércio, o fortalecimento das cidades fez com que o feudalismo já começasse a perder sua força. Outros elementos muito sérios que fizeram o feudalismo perder ainda mais a sua força foram, por exemplo, a Grande Fome, porque tinha muita gente na Europa, houve o crescimento populacional que eu falei no início da monitoria, e esse crescimento populacional uma hora ia acarretar em fome, porque a propriedade feudal tinha uma capacidade de produção de alimentos que era bastante limitada. E também, durante a Grande Fome, a gente teve um período de clima muito desfavorável à agricultura, que fez com que aquele grande contingente populacional que vivia na Europa acabasse passando fome, e foi uma fome bastante séria. A gente teve também a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre as monarquias francesa e inglesa. Imagina, gente, uma guerra de 100 anos, literalmente ela durou praticamente 100 anos, na verdade um pouco menos, mas foi bastante tempo de guerra. Um ano de guerra já causa problemas muito sérios e dificuldades muito grandes para uma população que está em guerra.
100 anos, então, nem se fala, é uma situação que causa muito conflito social. Então, a Guerra dos 100 Anos foi um dos fatores responsáveis pela crise do feudalismo. A gente também teve a peste negra. Imagine vocês, uma doença que dizimou 1/3 da população europeia, foi bastante séria e por isso ela está relacionada com a crise do sistema feudal. A peste negra, ela veio em função desse aumento do contato do europeu com os povos do Oriente. Os europeus não tinham os anticorpos para aguentar essa doença que nasceu no Oriente, e por isso eles foram gravemente acometidos por essa patologia aí na Europa, que se espalhou de forma bastante intensa. E também a gente tem a contestação do poder da igreja, né? Porque toda essa situação de miséria absurda que estava acontecendo na Europa se confrontava com uma realidade que era a realidade da Igreja Católica, que estava cada vez mais rica, que cada vez tinha mais poder econômico e que cada vez mais ostentava o poder econômico dela. A Igreja Católica enchia as igrejas de ouro, enquanto a população europeia passava fome. Então, por isso, as pessoas começaram a contestar o poder da Igreja Católica. E como a Igreja Católica era a instituição mais poderosa do feudalismo, com o clero lá no topo da pirâmide social, com o clero com seu máximo poder político e social, essa contestação fez com que o feudalismo perdesse a sua força, justamente por causa da centralidade da Igreja Católica nesse sistema político, social e econômico. A crise do feudalismo é bastante importante, gente. Vocês conseguiram pegar legal? Uma dúvida? Oi? Massa. Eu comentei no início que o renascimento urbano se relacionou com o renascimento cultural. Por que isso aconteceu, né? Porque a burguesia começou a enriquecer. E a burguesia começou a financiar produções artísticas na Idade Média, e por isso a gente teve a criação de grandes obras artísticas bastante importantes que depois eu vou mostrar para vocês. Também o renascimento cultural se relaciona com o surgimento das universidades durante a Baixa Idade Média. As universidades eram inicialmente instituições organizadas pela Igreja Católica, em que as pessoas que queriam fazer parte da igreja aprendiam a teologia, que é a ciência da religião. Com o passar do tempo, essas instituições começaram a ensinar também a filosofia, e depois começaram a ensinar a matemática, e depois ciências da natureza, como a medicina, e ciências sociais, como o direito, e com o passar do tempo, essas instituições começaram a ter cada vez mais a cara da universidade que a gente conhece hoje, que é um ambiente de produção e de compartilhamento científico. Então, as universidades, elas surgiram lá na Baixa Idade Média, organizadas inicialmente pela Igreja Católica, e depois foram se tornando cada vez mais laicas. E esse surgimento dessa instituição de compartilhamento e produção de conhecimento é intimamente relacionado ao renascimento cultural. A gente tem surgindo elementos como o humanismo e o antropocentrismo. O humanismo é aquele fenômeno de valorização do ser humano. Os europeus começam a novamente a olhar para a produção cultural que foi feita no mundo grego, como, por exemplo, a filosofia grega, as artes gregas, que valorizavam muito o ser humano. Lá nas artes gregas a gente tinha a produção de estátuas em que o corpo humano era muito valorizado. A Roma Antiga também tinha muito isso. Então, essa recuperação dos elementos greco-romanos na Europa fez com que renascesse e ganhasse força o humanismo. E o humanismo levou ao fenômeno do antropocentrismo, que antropo quer dizer homem e centrismo quer dizer centro. Quer dizer colocar o homem, ou seja, o ser humano, no centro da discussão filosófica e também no centro das produções artísticas. As produções artísticas começaram a se focar cada vez mais em representar o homem, e a filosofia começou a pensar cada vez mais no homem e cada vez menos em Deus. Né? Lá nas universidades a gente tinha inicialmente as pessoas que só pensavam em Deus, e depois, com o passar do tempo, com o surgimento do humanismo, nas universidades começou a se pensar cada vez mais no homem. Também com o renascimento cultural, a gente teve uma
uma importante revolução na arquitetura das igrejas. Antes do Renascimento Cultural, a gente tinha as igrejas construídas em estilo romântico, que é esse estilo aqui, que é mais pesado, é mais quadrado e tem menos adornos. E a gente teve depois do Renascimento Cultural a produção de igrejas em estilo gótico, que é esse estilo mais adornado. Essa mudança na arquitetura se deu em função do surgimento das universidades e do estudo mais avançado da arquitetura e do aumento da ambição humana em produzir obras cada vez mais bonitas. Então a gente teve essa mudança na arquitetura das igrejas. Parece bobagem, mas cai no vestibular e não cai pouco. Eu até coloquei imagens maiores aqui para vocês. Essa aqui é uma igreja em estilo romântico, essa aqui é uma igreja em estilo gótico. Olha só como tem muito mais detalhes e muito mais adornos. É uma construção cheia de detalhes. Muito bonito. Como eu já falei, a gente teve lá a burguesia ficando cada vez mais rica e financiando cada vez mais as artes. A gente tinha uma figura muito importante na Baixa Idade Média, que era a figura dos mecenas. Mecenas eram burgueses que financiavam as produções artísticas. E a gente teve na Baixa Idade Média artistas importantes como os artistas do Renascimento, né, que são o Donatello, o Rafael, o Michelangelo e o Leonardo. Donatello era um escultor, Rafael era um pintor e Michelangelo era um pintor e um escultor. Michelangelo pintou a Capela Sistina. Leonardo da Vinci, ele é aquele cara que eu acho que vocês sabem, né, era bom em tudo, matemática, engenharia, produção artística, né, quadros e tal, fazia tudo. A gente tem nas artes também como uma figura importante um alemão chamado Johannes Gutenberg. É importante mesmo saber quem foi ele. Ele foi o cara que inventou a imprensa de tipos móveis. Que essa imprensa, né, ela tem por função produzir livros. Isso é muito importante porque ela aumentou muito a agilidade de produção de livros. Isso fez com que começasse a circular na Europa cada vez mais livros, e livros são conhecimento, né? Então, como ficou mais fácil fazer livro, como começou a ter mais livro na Europa, isso foi uma grande revolução para a humanidade, assim, porque o conhecimento se tornou muito mais compartilhável e muito mais acessível às pessoas. Lembrando, gente, na Baixa Idade Média, o conhecimento ele era muito elitizado, pouquíssimas pessoas conseguiam ter o conhecimento. Se você fosse um camponês ou um servo, você passaria a vida inteira sem aprender muita coisa, você jamais veria um livro, mas entre as classes mais abastadas, essa democratização da literatura, ela foi bastante acentuada e por isso o conhecimento começou a circular com mais força, né? A pessoa que era pobre continuou sem ver um livro nunca na vida, mas a pessoa que era rica começou a ter, em vez de um livro, sei lá, 20 livros. Isso foi bastante importante, a circulação do conhecimento. Por isso, a invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg foi bastante importante. Temos escritores importantes como Nicolau Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe. O Príncipe é uma obra que servia para as pessoas lerem, para os soberanos lerem, né? Era uma literatura em que o Maquiavel escreveu dicas de como governar de forma autoritária um reino. Então, esse livro foi bastante importante. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. William Shakespeare, que para a cultura inglesa é o artista, o escritor mais importante, né? Bastante famoso. Miguel Cervantes, um escritor espanhol muito importante que escreveu, Don Quixote, escreveu Don Quixote. Gil Vicente, que foi um português que escreveu obras teatrais bastante importantes, e Luís Vaz de Camões, que escreveu a obra Lusíadas, né? Luís Vaz de Camões, um português que teve uma produção artística muito interessante, né? Um escritor que escreveu vários poemas muito famosos. Aí aqui eu trouxe algumas obras para vocês darem uma olhada. Essa aqui é a obra Pietà, de Michelangelo. É uma imagem da Virgem Maria segurando o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo depois de ser crucificado. E eu queria que vocês vissem a qualidade do trabalho e a riqueza de detalhes, sabe? Isso aqui é mármore. Olha só como o Michelangelo conseguiu produzir aqui uma estética que realmente parece que é um tecido. É uma riqueza de detalhes e uma delicadeza que é realmente impressionante. O Renascimento Cultural, assim, ele produziu obras, talvez as obras mais belas que a humanidade já fez. O movimento e tal, a delicadeza,
A expressão é muito bonito. Conhecem? Escola de Atenas é uma obra de Rafael de Sanzio, né? Aqui a gente tem o Platão apontando para cima, lembra do Platão, do mundo inteligível, que as ideias estariam no mundo das ideias, de maneira abstrata você teria que alcançar essas ideias, está no mundo inteligível, no mundo das ideias. E aqui o Aristóteles apontando para baixo, dizendo que não, a verdade não está no mundo das ideias, nesse mundo abstrato, mas está no mundo concreto. A gente tem que investigar o mundo concreto e não o mundo das ideias, que é muito abstrato e não faz sentido. Essa divergência entre esses dois filósofos. E a gente também tem aqui a Mona Lisa, do Da Vinci, que é uma obra renascentista também, uma obra da Baixa Idade Média, produzido pelo Leonardo da Vinci. Eu trouxe essas três obras para vocês perceberem que nesse Renascimento, a gente tinha tanto representações de cunho religioso, como de cunho, como de objetivo, assim, a recuperar a cultura greco-romana, de cunho histórico e filosófico, como a gente também tinha obras de um aspecto bastante laico, assim, porque Mona Lisa é só uma mulher. A Escola de Atenas é a filosofia grega. E Pietà é uma figura sagrada para a religião católica. Então a gente tinha tanto elementos religiosos como filosóficos, antigos e históricos, e também laicos. Até aí, tudo certo, gente? Tranquilo? Que sim, né? Então vamos indo para as questões já. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Ah, tá. Eu tenho que acabar a projeção e tenho que mudar. Só deixa eu me achar aqui rapidinho. Questões. Vou minimizar aqui. Começar uma nova transmissão. Questões de revisão. Pronto. Tá vendo? Não. E aí, gente, dá para ver as questões? Ah, massa. Show. Eu preciso falar para vocês que, bom, há umas semanas atrás eu já tinha falado para vocês que eu ia começar a colocar as questões em forma de slide na guia de estudos. Eu faço isso porque com os slides eu consigo habilitar o slide para que vocês façam comentários. Então vocês poderiam então ver esse slide aqui e fazer um comentário tipo, eu fiquei em dúvida entre a alternativa B e a alternativa A. Daí nesse slide aqui fazer mais perguntas e tal, as perguntas que vocês quiserem fazer de maneira mais direta. Aqui, ó, tem a opção de perguntas, eu acho que dá para ver aqui embaixo. Vocês podem fazer as perguntas já enquanto vocês resolvem as questões. Eu vou disponibilizar o gabarito para vocês das questões desses assuntos que eu vou passar. As questões vão ser sobre assuntos que vocês já viram, sabe? Então, aqui a gente tem o assunto da Idade Média, mas também tem um pouco de a história das civilizações antigas do Oriente, sabe? Para vocês relembrarem os assuntos que a gente já falou e também para que vocês possam dirigir as perguntas para mim. Aí, em vez de fazer 5 perguntas no fim da monitoria, eu pensei em fazer só umas 2 perguntinhas rapidinho, até para não ficar muito maçante, para vocês não ficarem muito cansados e tal. Também para estimular vocês a resolverem as questões antes da monitoria, porque eu acho que vocês vão conseguir ter mais facilidade, sabe? Então, eu vou tentar fazer assim nas próximas semanas, eu vou ver se fica legal. Aí, se não ficar legal, eu vou me ajeitando e vou achar um jeito melhor de fazer esse trabalho aí para vocês. Então, tipo, tentem resolver as questões antes da monitoria e deixem as dúvidas já encaminhadas para a gente poder discutir as dúvidas que vocês tiverem na monitoria. Por exemplo, agora eu vou começar a acabar a monitoria mais cedo, né? Vai sobrar mais espaço. Daí vocês, tipo, se eu tiver alguma dúvida de vocês, eu posso aproveitar esse espaço de tempo para falar sobre essas dúvidas. Eu adoro inventar moda, daí eu inventei isso aí, eu não sei se vai ser bom. Curtiram a ideia, gente? Críticas, sugestões?
vocês são muito bonzinhos. Perfeito. Quanto mais dúvidas, melhor. É até bom que eu consigo ler antes da monitoria, eu consigo me preparar melhor para ler mais sobre o assunto e ajudar vocês. Só vou esperar a gente ali rapidinho e a gente segue para as questões de sala. Beleza. Show. Então, vamos lá. Duas questões aqui bem rapidinho. Eu acho que como a gente está com tempo sobrando, eu vou deixar vocês responderem aí antes. Então, vamos lá. Acho que uns 3 minutinhos para cada questão. São questões da apostila, eu até mantinha a numeração para vocês verem ali, se quiserem. 3 minutinhos para 3 e 3 para 4. Então, vamos lá. Questão 3. Sobre a sociedade feudal, assinale o que for correto. Os direitos de suzerania e soberania eram igualmente partilhados por toda a classe senhorial. Não, né? A gente tinha lá na Idade Média uma sociedade estamental, que a gente tinha no topo o clero, que tinha o maior poder econômico, que era a terra. Embaixo do clero a gente tinha a nobreza, que eram aquelas pessoas que guerreavam pelo clero, que protegiam o clero, e embaixo tinha os camponeses. 3 segmentos bem importantes. Mas dentro desses segmentos existiam divisões própria de cada classe social. Então, no clero, por exemplo, a gente tinha o alto clero e o baixo clero, né, dentro do clero. Existia uma hierarquia dentro da hierarquia. Então, o poder, ele não era igualmente partilhado por todos os indivíduos de uma mesma classe estamental. Então, a alternativa 1 está errada. 2. As monarquias feudais caracterizavam-se pela ruptura dos laços feudo-vassálicos e a emergência de um poder pessoal supremo do soberano. Realmente, o soberano tinha ali o seu poder muito forte, mas esse poder do soberano, ele não impedia que os senhores feudais tivessem o seu poder próprio, sabe? Lá na alta Idade Média, a gente tinha muito o fenômeno da descentralização política, em que até tinha um reino, até tinha uma pessoa que mandava num pedaço territorial muito grande, mas cada feudo dentro desse reino tinha ali o seu poder próprio. Então, a política no sistema feudal era bastante descentralizada, então o poder do senhor feudal era mantido mesmo havendo o poder do rei. Então, a alternativa 2 está errada. 4. Em algumas regiões da Europa medieval, ocorreu uma síntese equilibrada e espontânea entre elementos romanos e germânicos. Sim, essa alternativa está correta, porque o feudalismo foi marcado justamente por essa mistura de elementos
germânicos, bárbaros, né? Ah, tá, eu acho que vocês se confundiram por causa desse termo, germânicos. Os povos germânicos eram um tipo de povo bárbaro. Então, teve mistura dos elementos germânicos ou bárbaros, lá principalmente no Sacro Império Romano Germânico, teve essa mistura de elementos bárbaros, como, por exemplo, o sistema de comitatus, que deu origem à suzerania e à vassalagem, e elementos romanos, como, por exemplo, a Igreja Católica, que tinha bastante força no período medieval dentro dos próprios reinos. Certo, gente? Fato correto? Sim, é espontâneas, porque o bárbaro, ele chegou ali naquele território onde antes pertencia a... Chegou naquele território que antes pertencia ao Império Romano e começou a ver alguns elementos assim que ele foi agregando à cultura dele. Então, teve essa mistura bastante espontânea mesmo, não foi forçada, não teve ninguém que obrigou o povo bárbaro a aderir à Igreja Católica. Não, o bárbaro realmente viu aquela religião e pensou, faz sentido, daí agregou essa religião para eles. Sim, exato, tá certo. Foram invasões. Houveram invasões tanto, como é que eu posso dizer? Tanto invasões violentas como chegadas. Me embananei aqui. Houveram tanto invasões violentas como também houveram migrações. Então, mesmo com a invasão e mesmo com a migração, nesses dois tipos de chegada do povo bárbaro no território do Império Romano, os bárbaros violentamente ou não, viam os elementos romanos e se interessavam e agregavam de forma espontânea a cultura deles. Laços feudovassálicos, né? Assim, o feudalismo é aquele sistema, né, que a pessoa trabalha na terra, em que tem a religião católica com muita força. E nesse negócio de trabalhar na terra, a gente tem duas figuras importantes, que são o sucerano e o vassalo. O sucerano é aquele cara que é dono da terra. O vassalo é aquela pessoa que trabalha para o sucerano. Esse termo feudo-vassálico quer dizer que é o sistema de sucerania e vassalagem dentro do sistema feudal, sabe? É esse sistema de laços pessoais, assim, que desse laço de confiança entre o vassalo e o senhor, em que o vassalo dá o seu trabalho e o sucerano dá a terra e a proteção ao vassalo. Então, isso que é o laço feudo-vassálico. Não sei se dá para entender legal. Se quiser, posso continuar a tentar explicar. Daí a questão fala aqui em ruptura desse laço, né, do sistema feudal. Então, não houve. Não houve porque as monarquias, mesmo tendo esse domínio territorial, existia o sistema de feudalismo e de suzerania e vassalagem dentro de cada reino. Então, a questão alternativa 2 está incorreta. Alternativa 8, então, se ninguém tiver mais dúvida. Podem ir falando, gente. Foi marcada pela predominância da vida urbana sobre a rural. Não, ao contrário, né? A gente tinha a vida rural mais presente do que a vida urbana. Os centros urbanos perderam muita força com essa invasão bárbara. As pessoas no Império Romano viviam bastante nas cidades. Chegaram os bárbaros, as pessoas fugiram dos bárbaros e foram para os campos, e os próprios bárbaros, depois que tomaram a região do Império Romano, também foram para o campo porque eles, os bárbaros, tinham uma vida mais rural. O modo de produção econômico deles era mais de agricultura e pastoreio mesmo. Então, eles não se interessaram pelas cidades, ignoraram as cidades e as cidades ficaram de lado durante a Idade Média. Por isso a gente teve a ascensão do movimento feudalista, né? O feudalismo ganhou bastante força na Idade Média. Havia uma estreita relação entre laços de dependência pessoal e uma hierarquia de direitos sobre a terra. Perfeito, né? A dependência pessoal, que é aquele sistema de sucerania e vassalagem que eu comentei, e a hierarquia sobre os direitos das terras, sim, né? Na pirâmide social, clero lá em cima, por que está lá em cima, né? Porque tem mais dinheiro, tem mais riqueza, né? A riqueza, na Idade Média, era a terra. Então, o clero lá em cima porque tem mais terra, o nobre lá embaixo porque tem menos terra, e o camponês e o servo lá embaixo mesmo porque não tem terra. Então, existia essa hierarquia da terra, porque a terra era a riqueza da Idade Média. Certinho a questão 3, gente? Para pegar legal? Show. Daí então vamos de questão 4. Acho que dá para resolver em 2 minutinhos.
Questão 4 aí rapidinho. Apesar de não terem alcançado seu objetivo, reconquistar a Terra Santa, as cruzadas provocaram amplas repercussões. Por quê? Vamos lá, as repercussões das cruzadas. Favoreceram a formação de vários reinos cristãos no Oriente, o que permitiu maior estabilidade política à religião. Não, né, de jeito nenhum. Os europeus foram em direção ao Oriente e não conseguiram conquistar absolutamente nenhum território. Eles não conseguiram alcançar os objetivos mesmo, não conseguiram conquistar nada de terra e só apanharam dos árabes. Então, não conseguiram estabelecer novos territórios. Consolidaram o feudalismo em virtude da unificação dos vários reinos em torno de um objetivo comum. Não houve uma consolidação do feudalismo, muito pelo contrário. O feudalismo perdeu força porque as cruzadas tiveram como consequência a reativação do comércio na Europa. E essa reativação do comércio enfraqueceu o campo e fortaleceu as cidades. E por isso o feudalismo perdeu a força que ele tinha lá na Alta Idade Média. Então a alternativa B está incorreta. Está errada. Alternativa C. Facilitaram a superação das rivalidades nacionais graças à influência que a Igreja então exercia. Realmente, a Igreja exercia um poder bastante relevante nos vários reinos que existiam na Europa. Ela tinha muito poder praticamente em toda a Europa. Só que as rivalidades nacionais, elas não foram superadas por causa das cruzadas. Durante as cruzadas, a gente teve conflitos bastante sérios na Europa. Como exemplo, eu posso citar a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, que aconteceu durante as cruzadas. Então, continuou havendo conflitos na Europa. Então, não, a alternativa C também está incorreta. Uniram os esforços do mundo cristão europeu para eliminar o domínio árabe na Península Ibérica. Não, né? Península Ibérica não. Península Ibérica aquela região onde fica Portugal e Espanha, não era o alvo dos cristãos. Os cristãos queriam reconquistar a cidade de Jerusalém e queriam reativar as rotas comerciais. Então não foi a Península Ibérica, foi lá Jerusalém. Alternativa E, que é a alternativa correta, estimularam as relações comerciais do Oriente com o Ocidente, graças à abertura do Mediterrâneo a navios europeus. Sim, os comerciantes, os europeus começaram a ter contatos com essas regiões do Oriente e começaram aos poucos a usar o mar Mediterrâneo para navegar cada vez mais e vender os seus produtos ao longo do mar Mediterrâneo, né, entre as terras na região banhadas por esse mar. Então, sim, a alternativa E está correta. Fechou, galera? Alguma dúvida? Estamos com um tempinho livre aí. Tá tudo certo? Todo mundo pegou legal? Sumiu o chat aqui. Massa, então. Eu vou me esforçar para mandar a guia de estudos da semana que vem já amanhã de manhã, vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir amanhã de manhã, eu acho que amanhã de tarde eu consigo, então amanhã eu vou lançar a guia de estudos para vocês. Daí tentem resolver as questões, assistam os vídeos, leiam os textos, tentem resolver as questões e tragam as dúvidas, porque eu vou só fazer essa síntese geral do assunto para vocês lembrarem o que vocês já estudaram, sabe? Só para concretizar o que vocês já sabem e para tentar sanar uma dúvida ou outra. E é mais fácil se vocês mandarem as perguntas antes da monitoria, porque daí eu já chego mais preparado, daí eu consigo responder melhor vocês. Então, eu acho que é isso por hoje. Boa noite, gente. Dá para dormir mais cedo, né? Enfim, valeu, galera.